Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. Na videoaula de hoje, a gente vai ver o passo a passo da confecção deste cactus em crochê, esse cacto que tem os bracinhos. Então, o que a gente vai precisar? O cacto, eu fiz ele com esse tom de verde aqui na linha Amigurumi cor 5398. A terrinha onde ele vai ficar é a cor 7567 Cacau. A florzinha eu fiz no branco, cor 8001. Então, a terrinha e as florzinhas, eu já tenho elas feitas aqui. Já postei a videoaula aqui no canal, vou deixar o link para vocês. A gente vai precisar também agulha de crochê 3 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria e alfinetes para o acabamento. A gente vai precisar de um vasinho para colocar o nosso cacto dentro. E a gente vai precisar de um pouco de fibra siliconada para fazer o enchimento do cacto. Então, vamos começar? Então, eu vou iniciar pelo corpo do cactus. O corpo do cactus, então, eu vou iniciar fazendo... A primeira carreira vai ser de correntinhas. Eu vou fazer um total de 25 correntinhas. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, primeira carreira está feita. Para nossa segunda carreira, então, o que a gente vai fazer? A partir aqui da segunda correntinha, a gente vai seguir até o final da carreira fazendo pontos baixos. A gente vai ter um total, então, no final dessa segunda carreira de 24 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Antes de virar, faço uma correntinha e vamos então para a terceira carreira do nosso cactus. A partir da terceira carreira, a gente vai trabalhar apenas pela alcinha de trás do ponto. Então, o ponto tem essas duas alcinhas aqui, a gente não vai pegar por dentro de todas, como a gente normalmente faz. Vamos pegar apenas a alcinha de trás. E vou fazer um total de 21 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sobraram aqui, então, 3 correntes. 3 pontos. O que eu vou fazer nesses 3 pontos? Também pegando só pela alcinha de trás, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3. Antes de virar, faço uma corrente, viro o meu trabalho. Continuo pegando sempre pela alcinha de trás. E vou seguir a mesma sequência. Vou fazer 21 pontos baixos. E no final, eu faço 3 pontos baixíssimos. Cada carreira vai ter 24 pontos no total. Então, sendo 21 pontos baixos e 3 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Agora, 3 pontos baixíssimos. 1,
2 e 3 e uma corrente. Então eu vou seguir nessa sequência sempre igual. Então eu tenho um total já de 3 carreiras de pontos baixos. Vamos, se a gente considerar com a carreira de correntinha, são 4 carreiras. A gente vai seguir nesse mesmo padrão de fazer 21 pontos baixos pela alcinha de trás, mais 3 pontos baixíssimos pela linha de trás, até a gente ter um total de 18 carreiras, desconsiderando aqui a carreira de correntinhas. Considerando a carreira de correntinhas, seriam 19 carreiras. Eu vou fazer aqui o meu, eu vou dar uma adiantada e volto com vocês quando eu tiver na última carreira, então. Só pra gente fazer a parte final do acabamento, tá ok? Já tô finalizando aqui então minha última carreira. 20, 21, 2 e 3 baixíssimos. Então, tem um total de 18 carreiras fora a minha correntinha. Agora eu já posso arrematar. Eu vou deixar um pouco de fio para as costuras. Então, eu corto, deixo um pouco de fio para as costuras. Aqui eu finalizo o arremate do meu último ponto. E agora a gente vai pro acabamento, então. Vamos para as costuras, como que a gente vai costurar e encher esse cactus. Puxo. Então, essa ponta do fio aqui, eu vou colocar ela na minha agulha de tapeçaria, para eu poder fazer o acabamento. Então, como que eu vou fazer o acabamento dessa peça do corpinho do cactus? Eu vou começar fazendo a costura da parte superior. Então, meu fiozinho tá aqui, vou passar no primeiro ponto do outro lado e vou passar ele por todas as carreirinhas que eu fiz. Então, vou ir passando o fio em todos esses inícios de carreira de cada uma das voltas das carreiras que a gente fez, para ele ficar, para facilitar a gente na hora de fechar. Então, passo por todos eles. Estamos quase terminando aqui já. Mais um. Vou dar uma puxadinha já, porque se deixar tudo pro final fica mais difícil. Já puxei uma parte. Faltam aqui mais 2 pontinhos para eu passar. O último mesmo aqui, que é o da nossa última carreira, esse que a gente fez o acabamento. Passo por ele também, termino de passar o fio e agora eu puxo. Eu vou fechar ele bem fechado, vou puxar como se eu estivesse fechando um anel mágico aqui, para deixar bem fechado essa parte de cima. Dá para passar por mais alguns pontinhos aqui. Mais uma volta, no caso, para garantir que vai ficar bem fechado. Faz uma segunda passagem do fio por todos os pontos. Já passei por alguns. Deixa eu passar mais uns aqui. Só pra gente chegar lá no comecinho de novo. Passa por todos. Aqui. Como se fosse a segunda voltinha aqui, só pra deixar bem fechado, que não vai soltar, não vai abrir. Eu faço um nozinho aqui pra não ter chance mesmo de abrir. Isso. E agora a gente vai costurar a lateral. Então, ponto por ponto, vamos unir todos eles. A cada alguns passados a gente dá uma puxada, porque se a gente deixar para firmar tudo no final, não vai ser muito fácil,
porque ele fica um trecho muito extenso pra gente puxar. Conseguir, consegue, mas não facilita. Então, vamos tentar fazer sempre de uma forma que fique melhor pra gente conseguir fazer o nosso trabalho de forma mais fácil. Então, vamos passar por alguns. Vamos fazendo a costura. Pegando ponto por ponto. Um de cada lado para chegar no final. Tá bem parelhinha a costura, não fica torto, não fica torcido. Ó, já passei alguns, eu já dou uma firmada nesses que eu já passei e vou continuar passando. Então, a cada poucos que a gente fizer, a gente faz esse processo de firmar aqui para ficar tudo certinho quando a gente chegar no final. Já passei por mais alguns, vou firmar esses aqui também, já firmei, vou para os próximos, vou continuando assim até o final, tá? Já tô chegando ao final aqui, só faltam mais 2 pontinhos para finalizar a costura. Vou deixar todos esses para puxar de uma vez só. O último ponto aqui com o último ponto aqui. Finalizou bem certinho. Termino de puxar esses últimos que eu ainda não tinha puxado. Já tá fechadinho. Vou dar um nozinho aqui. Aproveitar esse fio do início aqui do trabalho para garantir que o trabalho fique fechado do jeito que eu quero. E aqui no finalzinho, dá até pra gente passar o fio mais uma vez. Assim como a gente fez lá no começo, só pra dar uma juntadinha, mas esse a gente não vai fechar bem fechadinho, porque a gente precisa colocar aqui dentro o enchimento. A gente só vai passar para deixar um pouquinho menor essa abertura para facilitar na hora da costura daí, tá? Então, esse aqui a gente passa, mas esse aqui a gente não vai firmar bem. Você vai ver no finalzinho que eu só vou dar uma firmar só de leve. Aqui no primeiro de novo, para fechar toda a volta. Então, eu só vou dar uma puxada bem de leve. Vou colocar o dedo aqui para não fechar muito. Então, só faço assim, dou um nozinho aqui de novo, para firmar esse fio. Não puxo muito para não fechar demais. E agora, não vou cortar o fio ainda, porque eu ainda tenho que fazer a costura na terrinha depois. Agora eu vou colocar o enchimento aqui dentro. A gente vai colocando aos pouquinhos. Como eu já disse nos outros vídeos, eu gosto de usar o cabo da agulha para facilitar esse enchimento. E vou colocando o enchimento até ficar numa textura que não fique nem muito firme e nem muito molinho o nosso cactus. Então, já coloquei aqui o que eu considerei suficiente de enchimento. Ele fica firminho, mas não firme demais. E agora, então, vamos passar para a próxima parte do nosso cactus, que vai ser fazer os bracinhos deles. Então, para os bracinhos do cactus, o que a gente vai precisar? Como que a gente vai começar ele? A gente vai começar fazendo um total de 9 correntinhas. Então, faço minha laçadinha inicial aqui.
E agora eu vou seguir fazendo 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, feitas as 9 correntinhas, eu vou começar a partir da segunda correntinha. Então, eu pulo a primeira a partir da segunda e vou fazendo pontos baixos. Vai ser um total de 8 pontos baixos nessa correntinha que a gente vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu finalizei a segunda carreira com um total de 8 pontos baixos. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Na terceira carreira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. No último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, viro o trabalho. Na quarta carreira, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos. No próximo, vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás, na mesma alcinha. Então, fiz o meu primeiro aumento. Então, também, assim como a gente fez no corpo, sempre as carreiras de pontos baixos que a gente vai fazer, vai ser sempre pegando apenas a alcinha de trás. Faço mais 2 pontos baixos, 1, 2, e no próximo, faço de novo mais um aumento, 2 pontos baixos na mesma alcinha aqui. Tenho 2 pontos ainda, vou fazer um ponto baixo e no último, um ponto baixíssimo. Fiz a minha primeira carreira de aumentos. Uma correntinha, viro o trabalho. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, um aumento. 1, 2 pontos baixos na mesma alcinha. Faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nos 2 últimos, também. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Viro o trabalho. 4 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. 2 pontos baixos na mesma alcinha. Faço mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E mais um aumento. 2 pontos baixos na mesma alcinha. Sobraram 2, um ponto baixo e um ponto baixíssimo, uma correntinha. Viro o trabalho. Então, agora vamos para a próxima carreira. Nós já estamos na 7ª carreira. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu faço um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vamos fazer de novo uma corrente para virar o trabalho. Vamos iniciar a 8ª carreira agora fazendo 6 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos baixos, no próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos na mesma alcinha. Faço mais 6 pontos baixos na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um aumento. Nos dois últimos pontos, no primeiro um ponto baixo, no outro, que é o último, um ponto baixíssimo. Tá finalizada a minha 8ª carreira. Vamos começar a 9ª carreira. Nessa 9ª carreira eu vou começar fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, um aumento. Sigo, faço mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, um aumento. Nos dois últimos pontos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. 9ª carreira concluída. Então, nessa 9ª carreira, então, a gente fez 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. A gente finalizou essa 9ª carreira com um total de 20 pontos na carreira inteira. A 10ª carreira, então, antes de começar, vou fazer uma corrente, viro o trabalho, e agora nessa 10ª carreira eu vou só repetir ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 19 pontos baixos e no último um ponto baixíssimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E no 20º, um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. A partir de agora, eu vou começar a fazer diminuições para a gente conseguir chegar aqui no outro lado com a mesma quantidade de pontos para poder fechar o nosso bracinho do cactus. Então, como que eu vou fazer as diminuições? Então, eu vou fazer o caminho inverso, da mesma forma que a gente foi fazendo os aumentos. Então, eu vou começar agora a 11ª carreira fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feitos os 7, agora eu vou fazer uma diminuição. Então, para fazer a diminuição, eu vou pegar só a alcinha de trás dos próximos 2 pontos, as duas, puxo o fio e finalizo o ponto baixo. Tá feita a primeira das duas diminuições dessa carreira. Então, vamos fazer agora mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou fazer a segunda diminuição. Então, vou pegar só a primeira, só uma alcinha dos próximos 2, puxo o fio e finalizo o ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no último, um ponto baixíssimo. Finalizada a minha primeira carreira de diminuições, 11ª carreira concluída. Vamos então para a 12ª carreira. Antes de virar o trabalho, faço uma corrente, viro. Agora eu vou iniciar fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nos próximos 2 pontos, eu vou pegar as duas alcinhas, a alcinha de trás de um, a alcinha de trás do outro, puxo o fio, finalizo meu ponto baixo. Faço mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nos próximos 2 pontos, vou pegar a alcinha de trás de cada um deles e vou finalizar o ponto baixo. Nos 2 últimos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. 12ª carreira concluída. Faço uma correntinha, viro o trabalho e vou para a 13ª. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos no início. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo vai ser uma diminuição, então eu pego uma alcinha de trás de um, alcinha de trás do outro, puxo o fio e finalizo o ponto baixo. Mais 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma diminuição. Próximo, um ponto baixo e no último, um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e viro o trabalho. 14ª carreira, vou iniciar com 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Na sequência, eu faço uma diminuição, mais 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, mais uma diminuição, mais um ponto baixo no final e um ponto baixíssimo e uma corrente. Viro o trabalho. 15ª carreira. Agora vão ser 3 pontos baixos aqui no início. 2, 3. Faço uma diminuição. Mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3, mais uma diminuição. Nos 2 últimos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e viro. 16ª carreira, 2 pontos baixos, 1, 2. Na sequência, uma diminuição, uma alcinha de cada um dos dois, puxo, finalizo, mais 2 pontos baixos, 1, 2, mais uma diminuição, e nos 2 últimos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Finalizei a 16ª carreira. Nessa 16ª eu finalizei de volta. No final aqui eu estou com 8 pontos na carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz a correntinha, vou virar. As próximas 2 carreiras agora eu vou fazer ponto sobre ponto, porque eu já tô com a mesma quantidade de pontos que eu tinha lá no comecinho do trabalho. Já tô com os 8 pontos novamente. Então, 3, 4, 5, 6 e 7, e no último, um ponto baixíssimo. Peguei o fio errado aqui, tem que cuidar para pegar todas as laçadas. Faço uma corrente, viro, e a última também, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no último
um ponto baixíssimo. Posso finalizar, deixo um pedacinho de fio para a costura e finalizo. Então, tá feito a parte do nosso bracinho. Agora, a gente vai pro arremate. Esse fiozinho que eu cortei e deixei maior, eu vou passar ele na agulha de tapeçaria. Então, eu passo ele aqui e vou pro arremate. Então, pro arremate eu vou pegar, então, assim como eu fiz no acabamento do corpinho, vou passar por todas as carreirinhas que eu fiz, todas as linhas. Então, passo por todos eles. Chegando aqui no final, passo no último também, de volta. Agora, eu vou puxar ele bem puxadinho, como se eu estivesse fechando um anel mágico aqui, para deixar ele bem fechado. Deixo bem fechadinha essa parte. Vou passar mais uma vez entre os pontos aqui, para o acabamento ficar melhor e mais seguro. Passei a segunda vez, dou mais uma puxada para firmar. Vou aproveitar o fiozinho aqui do início para fazer um nozinho e deixar com a certeza de que não vai abrir essa parte superior do bracinho aqui. Um nozinho. Dois, fechou. Agora eu vou costurar a lateral. Então, vou costurar aqui a lateral ponto por ponto também, assim como eu fiz com o corpinho. Cada ponto de um lado com o ponto correspondente do outro. No último aqui também, pontinho com pontinho. Finalizo a costura. Agora, eu vou dar uma puxadinha bem forte, também para que ele dê uma curvadinha melhor aqui, para que ele fique mais curvadinho o nosso bracinho, ó. E a parte aqui que vai ser costurada no cactus, eu também vou passar o fio por todas as laçadas. Só antes disso, deixa eu dar um nozinho aqui para não soltar a costura da lateral. E agora, assim como eu fiz na parte de cima, eu vou passar por todos, só que também não vou puxar muito forte aqui para não ficar bem fechado, que aqui eu ainda tenho que colocar enchimento também. Então, vamos lá. Então, aqui nessa parte já terminei de passar, eu só dou uma fechadinha para que ele fique mais fácil a nossa costura no cactus depois. Não fecho bem, porque senão eu não consigo colocar o enchimento. Dou um nozinho aqui para não soltar, não firmar, cuidar para não firmar demais. E o resto do fio eu não corto ainda, que eu vou precisar usar ele para fazer a costura no cactus. E eu vou colocar agora um pouco de enchimento aqui dentro. Já coloquei o enchimento no meu bracinho. Para o nosso cactus eu preciso de 2 desses bracinhos. Vou fazer mais um exatamente igual. Assim que eu tiver com ele pronto, eu volto aqui para a gente fazer o acabamento do cactus. Já finalizei meu segundo bracinho, então fiz ele igualzinho ao primeiro. E para começar o nosso acabamento, nossa montagem do vasinho, eu vou começar colocando as florzinhas
em cada uma das pecinhas. Então, nos bracinhos pequenininhos, eu vou colocar a florzinha pequena, lembrando que a aula dessa florzinha eu já postei aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês. Acompanhem lá, vejam o passo a passo certinho de como que faz ela. Então, como que eu vou fazer para colocar essa florzinha aqui? Eu vou costurar ela. Então, vou colocar a linha que eu deixei sobrando ali no arremate da florzinha na agulha de tapeçaria. E vou fazer a costura dela aqui em cima. Então, vou fixar em um pontinho aqui. E vou fazer mais alguns pontos para deixar ela bem costuradinha aqui, bem firminha. Então, vamos lá, passo na florzinha. Passo no cactus. Não precisam ser muitos pontos, porque a florzinha é pequena e o bracinho também, é só para firmar ela aqui mesmo. Pronto, já fixei ela. Para finalizar a costura, eu vou dar um nozinho nesses dois fiozinhos aqui para deixar completamente firme essa costura e a florzinha não correr o risco de sair daqui. E agora eu passo esses dois fios por dentro do trabalho para eu poder cortar a parte que sobrou. Passo por dentro, saio aqui do ladinho. Mesma coisa com a outra pontinha. Puxei as duas, a parte que sobra eu posso cortar. Pronto, primeiro bracinho já tá com a florzinha colocada. Repito esse processo no pequenininho e também no grande, com a diferença do que no grande eu vou colocar aquela flor maior. O que eu fiz de diferente aqui da videoaula da florzinha? Eu segui a dica de um documentário que eu recebi lá, de fazer uma flor com mais pétalas. Como que eu fiz isso? Eu peguei a flor grande que eu tinha feito, peguei a flor pequenininha que eu também tinha feito, passei por dentro dela, para ficar uma flor com mais volume. Então, eu resolvi seguir essa dica da Terry. Ela é uma inscrita lá da Itália e ela deu essa dica pra mim. Então, essa grande eu vou colocar no corpinho do cactus, a outra pequenininha no bracinho. Assim que o meu estiver pronto, eu já mostro pra vocês como que a gente vai terminar agora. Costuradas então todas as florzinhas no bracinho e no corpinho do cactus, agora vamos para a montagem. Então vamos montar ele. Vamos colocar um bracinho mais para o alto e o outro bracinho mais na parte de baixo, para dar esse efeito aqui. Para a gente conseguir costurar com mais tranquilidade, vamos marcar a posição que cada um dos bracinhos vai ficar, usando os nossos alfinetes. Então, a gente coloca uns 3, 4 alfinetes aqui, para deixar o cactus paradinho, o bracinho paradinho no cactus, para que ele não saia do lugar. E
E daí a gente já pode iniciar a costura, colocando o fiozinho que a gente deixou do arremate na agulha de tapeçaria e fazer alguns pontinhos. Que já não tá tão fácil de colocar na agulha. Cortar um pedacinho. E vamos lá. Então, insiro o fio na agulha e eu vou dando alguns pontinhos aqui com esse fio no cactus para ficar na posição que eu quero. Cuido sempre desses pontos para ficarem o mais próximos possível aqui, o mais certinhos possível, para que não apareça a costura e fique uma costura bem escondidinha, para deixar o cactus com um acabamento mais perfeito. Perfeito não vai ficar, mas o quanto melhor ficar a aparência, mais valorizado o teu trabalho fica. Finalizando aqui o último pontinho da costura, só vou dar um nozinho aqui para que essa costura não solte. Escondo meu fio por dentro do trabalho, passo ele por dentro, corto o excesso e agora eu vou para a costura do segundo bracinho. Segundo, eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, mas na mesma linha do outro, para que eles fiquem certinhos. Fixo ele também, para ele não sair do lugar. E vou para minha costura. Mesma coisa que eu fiz com o outro. Coloco a linha que eu deixei do arremate na agulha de tapeçaria e dou alguns pontinhos para firmar ele no cactus. Finalizando então a costura do segundo bracinho, também vou dar um nozinho para ele não soltar. Escondo meu fio por dentro do trabalho. Agora eu corto esse excesso também. E a última parte que falta agora é a gente fixar então o nosso cactus na terrinha. Essa terrinha, essa bolinha que eu uso como terrinha, já tem um vídeo no canal. Vou deixar o link aqui para vocês também. Acompanhem lá o passo a passo dela. Vou pegar o meu cactus, vou colocar ele centralizadinho aqui na bolinha. Vou pegar meus alfinetes. Vou fixar ele aqui também, para facilitar a nossa costura. Para iniciar a costura, vou pegar esse fio que eu deixei do acabamento do cactus, vou passar pela agulha de tapeçaria. Eu vou cortar um pedaço aqui que eu deixei um fio muito grande, eu não vou precisar de todo ele, evita que dê algum nó. Também faço os pontinhos da costura aqui com mais cuidado ainda do que eu fiz quando costurei os bracinhos no cactus, porque aqui a gente tem uma costura de um fio verde num suporte de fio marrom. Então, quanto mais delicada ficar a costura, menos aparente essa costura vai ficar. Pego sempre os fiozinhos mais próximos possíveis, para que a costura ela fique o mais escondida possível. E daí o acabamento fica com uma qualidade bem melhor.
finalizando a costura, eu vou dar um nozinho aqui entre o fio que eu tava costurando e o fio do início do nosso cactus ali, para ele ficar bem firme. E vou esconder esse meu fio por dentro do trabalho. Eu vou passar ele, vou sair com ele aqui para cima. Esse tá escondido. E vamos esconder esse pequenininho aqui também. Esse já ficou muito curtinho, eu só vou cortar ele aqui. Corto esse fiozinho que sobrou aqui também. E tá pronto o nosso cactuzinho. Para finalizar, então, só coloco ele dentro do nosso vasinho. Arrumo bem ele e tá concluído mais um cactus, mais um vaso aqui do canal. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe, vou ficar bem feliz em ver os comentários de vocês. Se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Vamos ajudar esse canal a crescer para chegar a mais pessoas essas receitinhas. Muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!